Dia 20, Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como lhes dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou-se Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir e todos os que souberam disso vão rir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara saiu, viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque e pediu a Abraão: Mande embora de casa essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Bezeba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino e, do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu as vasilhas e deu água ao menino. Depois, Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época, o rei Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, viram a Abraão e disseram: Vimos claramente que Deus está com você em tudo o que faz. Jure então diante de Deus que não enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a minha terra com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão apresentou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhes tinham tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem fez isso. Você nunca me disse nada a esse respeito. Só fiquei sabendo disso hoje. Diante disso, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles. Quando Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhas? Abraão respondeu: Dou essas 7 ovelhas a você como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali orou ao Senhor, invocando a presença de Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Mateus capítulo 20.
O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação. Por volta de 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens por ali, desocupados à espera de serviço, e então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no final do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Ao meio-dia e novamente por volta das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas daquela tarde, ele estava novamente na cidade, viu mais alguns homens por ali e perguntou: Por que vocês estão parados o dia inteiro? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Então vão e juntem-se aos outros na minha plantação, disse ele. No final do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados às 5 horas vieram, cada um recebeu 1 denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensavam que receberiam mais. Porém, eles também receberam 1 denário. Quando receberam o seu denário, começaram a se queixar do dono da plantação, dizendo-lhes: Aqueles companheiros só trabalharam 1 hora e o Senhor, assim mesmo, pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos do calor. Amigo, respondeu o homem a um deles, eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Receba o denário e vá embora. É meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o mesmo dinheiro como eu quero? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso para com eles? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando Jesus estava caminhando de Jerusalém, chamou os 12 discípulos à parte e lhes disse: Ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Ele será zombado, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Nisso, a mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus e inclinou-se e pediu um favor. Qual é o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu: Permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes: Vocês são capazes de beber do terrível cálice do qual eu logo vou beber? Sim, responderam eles. É certo que vocês beberão dele, disse ele, mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que meu Pai escolher. Os outros 10 discípulos ficaram revoltados quando souberam que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus os reuniu e disse: Entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês devem ser diferentes. Todo aquele que quiser se importar entre vocês, mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês será um servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Quando Jesus e os discípulos deixavam a cidade de Jericó, foram seguidos por uma grande multidão.
2 cegos estavam sentados à beira da estrada e, quando ouviram que Jesus vinha por aquele caminho, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão mandou que ficassem quietos, mas não adiantou, pois eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Quando Jesus chegou ao lugar onde estavam, parou na estrada e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Senhor, disseram eles, queremos enxergar. Jesus encheu-se de compaixão por eles e tocou em seus olhos. E imediatamente eles puderam enxergar e o seguiram. Neemias, capítulo 10. Eu, Neemias, filho de Acalias, governador, assinei este contrato. Os outros que assinaram foram Zedequias, Serazias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Esses eram sacerdotes. Estes foram os levitas que assinaram: Jesuá, filho de Azanias, Binuí, filho de Enade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os líderes do povo que assinaram foram Paróis, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonais, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hasub, Aloés, Pileá, Saboque, Reum, Hasabná, Maazias, Aias, Anã, Maiuque, Arim, Baná. Esses homens assinaram em nome de toda a nação, pelo povo em geral, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos porteiros, pelos cantores, pelos servidores do templo e por todo o restante dos homens que, na companhia de suas esposas, dos filhos e filhas que tinham idade suficiente para entender, se haviam separado dos povos pagãos da terra e vinham da terra a fim de servir a Deus. Porque todos nós, de todo o coração, concordamos em fazer este juramento e estávamos prontos a aceitar a maldição de Deus se não a obedecêssemos às suas leis, seus mandamentos e ordenanças do Senhor, o nosso Senhor, conforme foram dadas por Moisés, o servo de Deus. Também concordamos em não deixar em nossas filhas se casarem com os jovens que não eram judeus e com os nossos filhos se casarem com jovens que não eram judias. E concordamos também neste ponto: se o indivíduo pagão da terra trouxerem cereais ou outra mercadoria para vender no sábado ou qualquer outro dia santificado, nós não compraríamos nada. E concordamos que ninguém trabalharia na terra a cada 7 anos, e ainda perdoaríamos e cancelaríamos as dívidas de nossos irmãos judeus. Também concordamos em contribuir anualmente em determinada quantia para o templo, de maneira que houvesse dinheiro suficiente para as despesas da casa do nosso Deus, para os pães da presença e também para as ofertas de cereais e ofertas para sacrifícios no sábado, nas festas de lua nova e nas festas anuais, para as ofertas pelos pecados, para fazer a expiação pelo povo de Israel e para as necessidades gerais do templo de nosso Deus. Então lançamos sorte a fim de escalar anualmente as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para fornecer
a lenha para a oferta queimadas no templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme a lei determina. Também concordamos em sempre trazer os primeiros frutos de cada colheita ou de toda árvore frutífera para o templo do Senhor. Concordamos em trazer para o templo de nosso Deus nossos filhos mais velhos, as primeiras crias de todo o nosso rebanho, tanto as ovelhas como os de bois, exatamente como a lei manda. Entregaremos essas ofertas aos sacerdotes que ali estiverem ministrando. Nós traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, aos sacerdotes, a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto da árvore, de nosso vinho, nosso azeite de oliva. E prometemos trazer aos levitas a 10ª parte de tudo que a nossa terra produzir, pois os levitas são os responsáveis pelo recebimento dos dízimos em todas as nossas cidades. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando eles receberem esses dízimos, e uma 10ª parte de tudo quanto os levitas receberem como dízimo será entregue ao templo do nosso Deus e colocado nos depósitos do templo. A lei determina que o povo de Israel e os levitas tragam essas ofertas de cereais, de vinho novo e de azeite de oliveira aos depósitos do templo, onde se guardam os utensílios para o santuário, para serem usados pelos sacerdotes de serviço, pelos porteiros e pelos cantores. Assim, todos concordaram em sermos negligentes com as coisas do templo do nosso Deus.